O século XIX não foi só palco do crescimento industrial na Europa. Ele também foi o palco do avanço colonial sobre a África e sobre a Ásia. Exato. O que acontece? Em 1884, acontece a Conferência de Berlim, que declara a terra do Saara para baixo, ou seja, a África subsaariana, como terra nullis, terra de ninguém. Porque aqueles povos incivilizados, estou pensando como eles estão pensando, sim, tá? sim. Aqueles povos incivilizados não conheciam a ideia de propriedade privada, então aquela terra não era de ninguém. Começa a divisão, a corrida pela África. E a Alemanha entra nessa corrida. A gente não conhece as colônias alemãs porque a Alemanha perdeu a guerra. E quando ela perde a guerra, ela perde as colônias. Mas eu anotei aqui para não esquecer. A Alemanha forma a África Oriental Alemã, que tinha Burundi, Ruanda e Tanzânia. Funda o Sudoeste Africano Alemão, que é a Namíbia. O Camarões Alemães, que é o Camarões, Gabão, Chad, Congo, República Centro-Africana e Nigéria. E a Togolândia, que é o Togo e Gana. E Vilela, quando fala a palavra genocídio, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Holocausto. O Holocausto. Inclusive, o nome genocídio vem por causa do Holocausto. Você sabe qual Não foi... existia esse termo antes. Não, o termo veio depois do Holocausto. Que é a matança de um grupo étnico. É o extermínio de um grupo étnico, por razões étnicas, inclusive. Sabe qual foi o primeiro genocídio do século XX? Não. Foi o genocídio na Namíbia, perpetrado pela Alemanha colonial. Caramba. Os caras erradicaram praticamente uma etnia e assim, de uma maneira, foi direcionado para uma etnia que estava resistindo à colonização. E quem eles não fuzilaram, eles jogaram no deserto, porque a Namíbia tem um deserto super grande. Eles jogaram no deserto para morrer de sede. Foi o primeiríssimo genocídio, foi em 1904 na Namíbia. E assim, até hoje, a colonização alemã se faz ver na Namíbia. 80% das terras é de propriedade de descendentes de alemães na Namíbia. Então assim, o colonialismo alemão era o que estava permitindo, em grande parte, esse incremento da qualidade de vida na Europa, na Alemanha como Estado-nação. E né? também Inglaterra, França também. Mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Então é importante a gente observar. A questão colonial é fundamental quando a gente fala de melhoria da classe trabalhadora em países do centro do capitalismo. Porque isso é verdade até hoje. Pode ter mudado a forma, mas o seu conteúdo não mudou. Quando a gente fala de bem-estar social no Canadá, é aquela coisa, visite o Canadá antes que o Canadá visite você. Porque o Canadá é um país extremamente predatório. É mesmo? Muito, inclusive com o Brasil. Em que sentido? Extração de recursos naturais sem nenhum tipo de fiscalização. Os caras estão aqui... Empelando, rasgando. O Canadá é realmente um país muito virulento. A Noruega é, a Suécia é. Eu não preciso nem falar os Estados Unidos, claro. Os Estados Unidos todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar da França, da Inglaterra e da Alemanha e da Itália, etc. Esses países são países que exploram o sul global e o seu proletariado, às vezes, né, nem sempre tem a ilusão de que a sua vida tá melhorando e esse é o caminho que... Não, e tem uma vida melhor. É porque as crises vão e voltam. E agora a gente tá tendo uma crise sem precedentes na Europa, que justamente tá fazendo o fascismo voltar a crescer lá, principalmente tendo os imigrantes como bode expiatório. Isso é uma coisa que a gente tá vendo lá, né?